Pessoas bonitas do meu feed, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, peraí que eu tenho que arrumar um apoio para esse celular ficar paradinho aqui, aonde eu quero, aonde eu preciso. Vamos ver o que eu consigo aqui, uma caneta talvez. Olá, seja bem-vinda, muito boa noite. Tô só ajeitando aqui o celular para ver se a gente consegue. Consegui. Se a gente consegue começar. Deixa eu ver se assim fica melhor. Opa, opa, opa. Vamos ajeitando. Muito bem. Tá aqui, tá meio tortinho, mas vamos começando mais um aulão. Hoje é terça, às 20 horas. Se você me acompanha aqui no meu canal, você sabe que toda terça-feira, 20 horas, eu faço um aulão sobre algum tema bacana, algum tema interessante sobre voz, sobre comunicação. E o tema hoje é: quero falar melhor e não sei por onde começar. O que eu faço? Então eu vou colocar aqui nos comentários esse título da live e vou fixar o comentário para quem quiser mandar as suas perguntas. Então, se você tá aí, precisa começar a falar melhor, quer aprender a se comunicar melhor e não sabe por onde começar, manda aqui a sua pergunta e eu vou fazendo, enquanto isso o pessoal vai chegando, eu vou tentar fazer mais um ajuste aqui para esse celular não ficar torto, que eu não gostei do jeito que ficou. Acho que agora melhorou um pouquinho. Olha aí, muito bem. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer a abertura oficial do programa do aulão da terça, 20 horas. E vou dizer que hoje o aulão vai ser uma aulinha e já explico por quê. E não é porque vai ser uma aulinha que vai ter pouco conteúdo, eu já explico já já. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Eu sou a Viviane Gilg, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e criadora do método Voice Fit. O que é que eu faço? O que é que eu venho ajudar vocês aqui? Na clínica que eu faço, nos atendimentos, nas mentorias e no curso Voice Fit, eu ajudo as pessoas a falarem melhor, conquistando a sua voz que vem fluida, que vem confiante. E quando você tem uma voz fluida e confiante, a sua comunicação com certeza fica muito melhor, você se conecta com mais pessoas, você consegue ter melhores relacionamentos, tanto no trabalho como na vida pessoal. Isso que é importante, é você chegar ao final do dia tendo a certeza que você fez o seu melhor para ter bons relacionamentos e quando alguma coisa falha, quando alguma coisa não dá certo, você sabe exatamente o que fazer para conseguir fluir com confiança, fluir com credibilidade, porque a sua imagem está em jogo. Quando você se comunica com as pessoas, seja no offline, seja no online, você está o tempo todo demonstrando alguma imagem. Será que essa imagem ela é condizente com o que você quer transmitir? Então eu te ajudo a entender como é que isso funciona, o que você pode fazer de bom, como que pode melhorar os pontos que têm que ser desenvolvidos e conseguir falar melhor. E já que você está aqui e o tema hoje é quero falar melhor e não sei por onde começar, eu separei aqui alguns itens importantes para você já começar a parar para pensar e planejar a tua melhoria na comunicação, tá bom? Só um adendo, eu hoje tive uma crise de enxaqueca e a minha enxaqueca ela vem junto do enjoo, junto da falta de palavras, como agora. Tô brincando. Quando eu fico com enxaqueca, eu fico enjoada. E aí fica aqui, ó, um nó na garganta. Eu já brinquei, falei que eu já me afoguei em água hoje para tentar dar conta. A dor de cabeça deu uma diminuída, mas eu ainda tô aqui um pouco
assim, desse jeito. Nem deu tempo de fazer um chazinho à tarde, mas o meu compromisso é com vocês. Então eu vou jogar a real e vou dizer para vocês, eu vou ficar por aqui, vou trazer informação, mas a aula não vai ser tão longa hoje. Aí eu prometo que eu faço um vídeo amanhã, faço um vídeo contando mais detalhes sobre esse tema de hoje, e até na semana que vem eu me comprometo a fazer um aulão bem mais completo, tá bom? Então vamos tocar o barco, porque o tema hoje é bem interessante, é bem recorrente. A maioria das pessoas que querem melhorar a sua voz, a sua fala, a sua comunicação, não sabem por onde começar. Se você está perdido ou perdida e você passa por aqui, pega uma dica ou outra, passa em outros perfis que falam de comunicação, que falam de oratória, você vai anotando as dicas, mas, enfim, a dica que você pega, um vídeo que você assiste no YouTube, ele é superficial. Ele não vai trazer uma transformação na tua forma de comunicação, a não ser em um item ou outro. Então, por exemplo, eu fiz um post sobre as 3 dicas para você não ter uma fala entediante. Ok, bastante gente viu, bastante gente comentou, mas e aí, será que essa pessoa aplicou na sua vida? E a gente fica perdido mesmo no meio de um monte de informação sobre cursos de oratória, curso de técnica de apresentação, curso de teatro, enfim, vários cursos. Por onde eu começo? Bom, então a minha dica para você que está perdido, que quer melhorar a sua comunicação e não sabe por onde começar, a dica é clichê e não é clichê. Ou seja, você tem que começar pelo autoconhecimento. Por quê? Porque se você quer ser um bom comunicador, se você quer ser uma boa comunicadora, você quer falar melhor, seja na sua vida pessoal, seja na vida profissional, e quer parar de perder oportunidades, você precisa primeiro se conhecer. Você precisa primeiro criar consciência sobre a sua forma de comunicação. A partir do momento que você cria consciência sobre a sua forma de comunicação, você consegue entender quais são os próximos passos que você tem que tomar. No método Voice Fit, que eu trabalho com os meus clientes aqui nas mentorias e também no curso Voice Fit, a gente faz um longo trabalho sobre isso. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe quais são os seus valores, quais são as suas habilidades que você não abre mão, você consegue identificar os pontos que vão justamente te trazer naturalidade, que vão te trazer autenticidade para a sua voz, para a sua fala e para a sua comunicação em geral. Então esse é o primeiro ponto. Não adianta sair por aí fazendo curso que você vai pegar um monte de técnicas, um monte de dicas e não vai aplicar. Por quê? Porque são generalizadas. Você não vai saber identificar em você qual é o ponto de melhoria. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando quer começar a falar melhor é trabalhar com a sua autoconsciência. Ah, tá bom, Viviane, mas como é que eu faço, né? Você deve estar se perguntando. E aí, Viviane, como é que eu faço para começar esse processo de autoconsciência da comunicação? Bom, você vai observar durante uns dias na sua semana, uma semana, uns 15 dias no máximo, você vai começar a ser observador de você mesmo. Como é que é isso? Você vai convidar a sua percepção, a sua consciência a andar aqui, ó, sentadinha com você, em toda situação de comunicação. E hoje mesmo eu fiz um post dizendo não perca nenhuma oportunidade de comunicação. Então você vai aplicar isso durante essa semana e esses 15 dias. Começou a aplicar essa autoconsciência, convidou ela para sentar aqui, vocês vão observar toda e qualquer situação de comunicação em que vocês tiveram sucesso. O que é sucesso na comunicação? É você falar e ser compreendido. Simples assim, sem mistério, tá bom? Então, a partir do momento que você falou e foi compreendido, a pessoa com quem você falou entendeu exatamente a mensagem que você quer, ok, sucesso na comunicação.
Bom, você e a autoconsciência que estão sentadas aqui. Ela está sentada aqui e vocês estão caminhando juntas aí nesses 15 dias, uma semana. Vocês observaram quais foram as situações de sucesso na comunicação que vocês tiveram. Ok, então você faz uma listinha. Nada substitui o papel e caneta nesse momento. Anota. Eu vou pôr no meu celular. Vou colocar no meu grupo do WhatsApp comigo mesma. Não vai esquecer. A mensagem vai subir, você vai perder a informação e você vai esquecer. Coloca num papel. Olha, eu tenho aqui as informações que eu não posso nunca esquecer. Tá aqui num papel anotadinho do meu lado. Eu uso isso quando eu quero fazer um post, quando eu quero fazer um roteiro de live, quando eu quero fazer um roteiro de entrevista. Eu tenho aqui os 4 pontos que eu não posso perder de vista quando eu tenho esse raciocínio. Então, você fez essa conversa com a sua consciência durante 15 dias sobre quais são os pontos que você observou que trouxeram sucesso para a sua comunicação. Então, você anota. Qual foi a situação de comunicação? Por que eu acho que a pessoa conseguiu me entender? O que eu fiz com a minha voz, com a minha fala, com o meu conteúdo, que eu percebi que a pessoa compreendeu exatamente o que eu quis dizer? Ok. Aí vai para um próximo passo. O que é que o outro, o meu interlocutor, o meu ouvinte, demonstrou para eu perceber que ele entendeu a minha mensagem? Porque a gente sabe que o interlocutor, ele vai conseguir demonstrar compreensão por várias maneiras, pelo gesto, pelo olhar, pelo meneio de cabeça. Então vocês aqui, eu sei que quando vocês curtem alguma coisa, vocês dão um coraçãozinho. Quer dizer que vocês gostaram de alguma coisa que eu falei, eu imagino, né? Então essa é uma forma de entender que vocês estão acompanhando o conteúdo. A outra forma é quando vem o comentário. Então, se vocês colocam um comentário ou colocam uma pergunta aqui na caixinha, é uma forma de eu entender que o interlocutor entendeu aquilo que eu fiz, ou quer saber mais, ou quer mais detalhes dessa situação de comunicação. Então, vejam, já temos 2 passos para você trabalhar a sua consciência sobre a sua comunicação. O primeiro é sentar com a consciência e conversar com ela durante alguns dias, algumas semanas, para observar essas situações de sucesso na comunicação. Segundo passo é anotar o que é que você fez para que você tenha tido sucesso em relação à comunicação verbal e não verbal. O que é o verbal? É o conteúdo propriamente dito, são as palavras que você disse. E o não verbal são as expressões faciais, o gesto, o tom de voz, a vestimenta, a postura, tudo isso é o não verbal, que é o que impacta. E o terceiro passo é observar o que é que o teu ouvinte deu de feedback, o que é que ele demonstrou que fez com que você percebesse que ele entendeu a informação, ok? Então você já passou aí alguns dias observando situações de sucesso. Mas Viviane, por que eu tenho que perceber situações de sucesso se eu falo mal? Se eu não me dou bem em toda a situação? Por que eu tenho que perceber o que tá bom ao invés do que tá ruim? Essa é a sacada. A sacada é justamente você começar onde você está acertando. Porque o que você erra, você já sabe. Não faz sentido isso? Parece um pouco contrassenso, mas é muito importante você observar o que você faz de bom. A maioria das pessoas tem crítica, altamente críticas, tem críticas elevadíssimas sobre si mesmo. A gente é o nosso pior julgador, somos nós mesmos. Nosso pior juízes somos nós mesmos. Então, se é para apontar defeito, a gente sabe rapidinho dizer quais são eles. Então, por que você vai passar 2 semanas levantando os defeitos? Você já sabe que eles têm. E aí, quando você só fala de defeito, você quer continuar ou você vai desistir? A chance de você desistir é muito maior. Então, faça diferente, faça ao contrário. E, ao invés de você observar o que está ruim,
observa o que tá dando, o que dá bom, né? Como a galera diz aí, o que vai bem. Feito isso, você já tem aí um cardápio recheado, um papel cheio de informações sobre aquilo que você percebe que funciona. Ok? Você pode estar se perguntando aí, o que eu faço com isso, Viviane? Começa a usar a sua voz ao seu favor. Começa a usar a sua comunicação ao seu favor. Então, se você percebeu que tiveram situações em que você conseguiu usar uma boa voz, uma boa comunicação verbal, o conteúdo combinou com a entonação da voz, com o gesto, com o olhar, o que você faz? Replica essa situação nas que você acha que geralmente não vai bem, certo? Se a gente for pensar, temos jogadores de futebol que são famosos pela excelência que eles têm naquela posição que eles jogam. Então, eu vou falar, por exemplo, do Marcelinho Carioca, que se eu não me engano, é ele, tá, gente? Se eu estiver errada, hoje pode ser que a minha cabeça não lembre exatamente dos nomes, mas o Marcelinho Carioca, ele era o grande batedor de falta, certo? É ele, né? Se não for, eu vou corrigir na próxima live, tá bom? E ele era o jogador do Corinthians que batia falta muito bem. E o que ele percebeu? Que ele precisava treinar e repetir e fazer um monte de vezes aquele mesmo movimento. Porque é que os goleiros, os que são muito bons, porque é que eles vão ficando mais no treino, chegam antes no treino e ficam depois do treino, porque eles querem que com a repetição daquilo que dá certo, na hora do jogo eles consigam ter a mesma atuação, a mesma eficiência. Então não é à toa que treinar e observar e ajustar a sua comunicação, a sua voz, enfim, seja o que for, no caso dos jogadores é a parte corporal, a parte física e estratégica aqui, mas para quem vai se comunicar melhor e quer aprender a falar melhor, precisa saber o que é que faz de bom e usar mais vezes até aquilo começar a parecer tatuagem, sabe? A estar grudado na tua pele, na forma como você vai se comunicar. E a pessoa que se comunica bem, ela vai usar esses recursos não só na hora da apresentação, não só na hora que aperta aqui o REC do gravar, ou ao vivo, ou enfim, quando vai fazer a ligação, ou quando vai gravar um áudio. A pessoa que é boa comunicadora, ela tenta se comunicar bem sempre. Por quê? Porque aquilo já faz parte dela, já está tatuado, já está na corrente sanguínea dela, essa forma positiva de se comunicar. Você pode se perguntar, quer dizer então que a partir do momento que eu começo a falar bem o tempo todo, eu estou imune? Eu estou imunizado, eu nunca mais vou falar errado, ou vou tropeçar numa palavra, ou eu vou sempre ter sucesso na comunicação? Não foi isso que eu quis dizer. Por quê? Porque 1000 coisas podem acontecer. Então, hoje mesmo eu falei agora no começo da live, eu estava com enxaqueca, vocês podem ver que eu estou perdendo palavras de vez em quando. Mas o que eu faço? Eu retomo e continuo. Né? Pode ter noite mal dormida que atrapalha o bom comunicador, a boa comunicadora. Pode ter uma água com gás ou um refrigerante que a pessoa toma antes da live, antes da gravação, e aquela sensação desconfortável vem e aparece, e aí você erra, ou você tropeça, embola a palavra, ou fica quieto, faz uma pausa em um momento inadequado. Então, não é porque você usa os seus recursos comunicativos de maneira eficiente a maioria do tempo que você nunca vai errar, tá? Até os campeões de oratória lá nos Estados Unidos erram 6% do tempo. O que fica para o ouvinte, isso é muito importante, o que fica para o ouvinte é o que você corrigiu. Pode ter, por exemplo, uma lembrança, agora tenta lembrar de quando vocês assistiram um telejornal ou uma entrada ao vivo de um apresentador
E se ele fez uma fala errada, uma pronúncia errada, o que eles fazem imediatamente? Desculpe. E corrigem e continuam. Então, é muito difícil que a pessoa fique prestando atenção no erro, se aquele erro foi corrigido. A não ser que vire hoje um vídeo curto para você remixar no Reels. Aí isso tem acontecido bastante, né? Esses erros curtos de gravação ou de fala que as pessoas levam pro Reels para fazer a remixagem, que também fica um barato, né? É bem legal. Mas para quem está falando na hora, é um recorte da comunicação em geral. Então, se você quer falar melhor e não sabe por onde começar, calma, vai conversando com a sua consciência, vai observando as situações de sucesso que você tem e replica nas situações em que você acha que você não foi bem compreendido ou que você percebeu que a tua voz falhou, que a tua pronúncia ficou ruim, que a dicção ficou alterada, ou até mesmo que o teu interlocutor fez cara feia. Eu tenho uma cliente, uma aluna, aliás, do curso Voice Fit, que ela fala que a pior coisa para ela é quando ela fala e as pessoas reviram os olhos. E o revirar os olhos é fazer assim, sabe? Então, essa situação é realmente muito desconfortável, de você falar e o outro revirar o olho desse jeito. É sinal claro, claríssimo, mais claro do que água natural, mineral, que a sua comunicação não foi bem sucedida, não chegou lá de uma maneira eficiente. E pensando também aqui num outro ponto, hoje num post que eu fiz sobre clareza na comunicação, fizeram um comentário de que, puxa, mas a comunicação não é só aquilo que você fala, depende também da interpretação do outro. E eu concordo, sim, depende da interpretação do outro, mas se a gente está num jogo, a comunicação é um jogo, né? É um jogo divertido, um jogo gostoso, um jogo prazeroso que a gente faz o tempo todo. Se você está num jogo e a bolinha bateu e não caiu bem, o que é que você tem que fazer? Quando a bolinha voltar para você, você reajusta. Por isso que, voice fit, ajuste da voz. Você ajusta a tua voz, ajusta a tua comunicação, o olhar, a postura, a atitude, até mesmo reformula a frase para verificar como é que aquela informação chegou na outra pessoa. Então, é muito importante que você consiga ter esse jogo de cintura, que você e a sua consciência, quando ela está sentadinha aqui, que vocês consigam analisar, usar a técnica do farol amarelo, lembra? Presta atenção, analisa como é que a comunicação chegou no outro. Porque você só tem controle da sua comunicação quando ela está com você. A mensagem só é clara e nítida quando ela está dentro da sua cabeça. O óbvio não é dispensável. Quando a comunicação sai, a gente precisa esperar como é que ela vai chegar do outro lado. Então, nessa comunicação de mão dupla, você observa como é que o outro tá, como é que o outro recebeu a tua mensagem e como ele vai devolver a mensagem para você. E aí, a partir disso, o que você faz? Reajusta e continua a comunicação. Ou não, ou encerra, ou checa, ou valida a informação com o outro. Então, se você quer falar melhor e não sabe por onde começar, você já tem aí alguns passos bem legais para você começar a parar e prestar atenção e fazer fazer a observação e o que todo bom comunicador e boa comunicadora faz, que é prestar atenção e usar a voz ao seu favor. Se você usa a sua inteligência, usa a sua voz ao seu favor, você tem muito mais chances de ter sucesso e conexão nos seus relacionamentos pessoais e no trabalho ou qualquer que seja ele, tá bom? Então, gente, essa aula hoje é uma aula mais curta, porque realmente eu tô aqui falando e vocês percebem que eu tô engolindo mais tempo, porque
Acho que eu bebi tanta água hoje que agora eu tô falando e tô salivando demais. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre esse tema, manda aqui para mim na caixinha que eu vou fazer uma aula mais completa. Mas eu tenho certeza que se você colocar já esses passos em prática, você já vai conseguir prestar atenção em como melhorar. No curso Voice Fit, eu trabalho todos esses temas e os temas de voz, de emoção, de domínio dos palcos e dos microfones com muito mais profundidade e propriedade. E também na mentoria, no treinamento e na consulta individual. Então, se você precisa de ajuda para alguma dessas situações, pode contar comigo que eu te ajudo aí na conquista de uma voz fluida, uma voz que flui com confiança para ajudar você a ter sucesso, vender mais, conseguir melhores oportunidades e ter melhores relacionamentos, tá bom? E mais um recadinho para você, tem um link aqui na bio, se inscreve lá, porque toda semana a gente manda notícias e informações quentinhas para quem está na lista, é bem legal, então vai lá na bio, se inscreve lá. Eu espero que você receba as informações em primeira mão e também no canal do Telegram, que tem sempre alguma informação diferente lá do que eu costumo compartilhar aqui no Instagram, tá bom? Então, muito obrigada. A aula hoje foi mais curta, mas eu espero que com esse conteúdo você já tenha aí noção de como começar o seu processo de melhoria na comunicação. Um beijo grande, uma boa noite. E sexta-feira eu vejo vocês aqui ao vivo, às 11 da manhã, com a Paula Olaf. Ela fala sobre vendas para mulheres e ela tá com um trabalho muito incrível. Então acompanhe a entrevista na sexta-feira. E, gente, obrigada, um beijo grande e até sexta. Tchau, tchau.